Bem, na nossa última conversa nós falamos um pouco sobre a hipocrisia e como que ela é perigosa. Dissemos que a hipocrisia, o hipócrita, a hipocrisia significa viver como um ator, escondido atrás de uma máscara. Ressaltamos o fato de que a hipocrisia, que o hipócrita, ele encena uma vida que não corresponde à sua realidade. E então nós fizemos a seguinte pergunta, será que vivemos só de aparência na nossa caminhada cristã? Também tratamos da questão do fermento, que age de forma silenciosa, de forma lenta, constante e progressiva, e comparamos o fermento ao pecado oculto, que começa pequeno e se espalha sorrateiramente da mesma forma que o fermento. Também destacamos que o Senhor Jesus nos ensina que nada ficará encoberto e que tudo um dia será revelado, e dessa forma todo o teatro religioso acaba sendo uma grande loucura diante de um Deus justo e santo, que vê e enxerga todas as coisas. Então, naquela ocasião, nós concluímos dizendo que a confissão sincera diante de Deus, ela liberta, porque Deus é fiel e justo para perdoar. Dissemos também que a mudança de chave está em trocar o temor dos homens pelo temor do Senhor, pois quem abandona as máscaras encontra a verdadeira paz em Cristo. Hoje nós vamos nos dedicar a tratar o segundo ponto de advertência que nós encontramos no nosso texto, que é igualmente perigoso, que também precisamos tomar cuidado, assim como a hipocrisia, a avareza também é muito perigosa. E antes de entrarmos na leitura do texto de hoje, nós precisamos nos lembrar que toda essa situação, todo esse texto, ele está acontecendo durante um jantar que acontecia na casa de um fariseu, ali em Lucas 12, o texto começa ali em Lucas 11, na metade ali mais ou menos de Lucas 11, onde uma multidão tomou conta do local, conforme nós podemos ver em Lucas 12, versículo 1. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque na nossa última conversa eu acabei não falando sobre isso, E pode ser que sou estranho para os irmãos, como que um jantar que estava acontecendo na casa de um fariseu se transforma nesse evento colossal com milhares de pessoas ali, Naquela época, no Oriente, o lar não era um recinto isolado como é hoje. A casa de uma pessoa muito abastada, que convidava os seus amigos para um banquete, como foi o caso aqui, ela acabava por se tornar uma espécie de evento público. Um evento público com entrada franca. Geralmente esses eventos aconteciam ao ar livre, ou no terraço da casa, ou em algum espaço aberto da casa, onde as pessoas podiam entrar e espiar o que estava acontecendo ali. E obviamente não ficavam faltando espectadores, Porque se tem alguma coisa acontecendo, eu estou aqui à toa, eu vou lá ver, Vou dar uma espiadinha. Quem não faz isso, E é por isso que nós vemos no texto essas milhares de pessoas ali no versículo 1 do capítulo 12, que se ajuntaram para ficar ali olhando. E é do meio dessa multidão que ecoa uma voz que consegue suprimir todas as demais, dizendo: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. E é esse apelo que vai ser o nosso ponto de partida nessa manhã, amém? A igreja pode se colocar de pé. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Lucas. Lucas 12. Versículo 13 ao 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes:
Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A igreja pode se assentar. O que me chama a atenção nesse primeiro versículo é a motivação desse homem. Esse homem não chega a Cristo movido pelo arrependimento, por estar com a sua alma contrita, por buscar a vida eterna, mas por uma questão meramente material. Infelizmente, irmãos, a frase desse homem, dita há mais de 2000 anos atrás, reflete com perfeição a superficialidade da nossa sociedade, da igreja dos nossos dias. O capitalismo cegou as nossas vistas ao ponto de sermos tal qual esse homem. Passamos a nos colocar diante de Cristo, pedindo por carros, apartamentos, riquezas, e de forma geral, nos esquecemos de que nada disso é eterno. Tudo é passageiro. Passamos a valorizar o que podemos ter nesse mundo em detrimento do que podemos ser em Cristo. E embora a frase desse homem seja um tanto quanto estranha, afinal ele está se chegando diante de Cristo, ela reflete 100% do pensamento da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias. Uma igreja que há muito tempo abandonou a ideia de uma vida no céu e passou a viver desejosa das benesses dessa terra. E a primeira pergunta e os primeiros questionamentos que devemos nos fazer nesta manhã é: que tipo de igreja nós somos? Dentro da sua individualidade, da sua pessoalidade, que tipo de igreja você é? Somos aqueles que priorizam a cura da alma? Ou os que almejam as riquezas e status desse mundo? Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ou somos daqueles que confiam em carros e cavalos, como é dito no Salmo 20, versículo 7? No versículo 14, o Senhor responde a esse homem. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele lhe disse, ele aqui no caso é o Senhor Jesus: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O Senhor, de forma muito direta, diz para aquele homem que ele não seria juiz de causas terrenas. E só essa frase já derruba uma série de pregações e ensinos que são feitos no nosso dia. É muito importante para nós, como servos de Deus, ou como homens e mulheres que se dizem servos de Deus, entendermos que o Evangelho e a caminhada com Cristo não se trata e nunca se tratou de estabilidade financeira, riqueza ou qualquer coisa desse tipo. Nunca foi sobre isso. O Evangelho tem o propósito de levar o homem a Deus através da revelação de Cristo.
e não de trazer bens materiais para os homens. Todavia, embora isso seja uma verdade, vemos milhares de pessoas depositando a sua confiança em campanhas inócuas para conseguir uma vida financeira melhor. Como se isso fosse o propósito do Evangelho. Como se fosse por isso que Cristo morreu na cruz. Pessoas que acham que podem barganhar com Deus da mesma forma que faziam no passado quando serviam aos ídolos. E quando paramos para analisar o contexto geral da comunidade evangélica, entre aspas, não é de se admirar que alguns não consigam ver diferença entre a forma como agiam quando serviam aos ídolos e a forma como devem agir quando estão em Cristo. Pois aquilo que eles conhecem de Cristo não passa de uma versão caricata do Evangelho, que não difere em nada do culto pagão. Homens e mulheres que enxergam a Cristo como uma espécie de banqueiro, um investidor de risco, um administrador de fortunas terrenas. Pessoas que 2000 anos após a mensagem ainda não compreendem que Cristo não é repartidor de bens materiais, mas sim repartidor da graça, do perdão, da salvação e da vida eterna. Essa é a mensagem que não enche estádios de futebol, que não enche auditórios. A mensagem de que Cristo não veio ao mundo para satisfazer os desejos imediatos do coração humano. Carro, mansão, viagem, roupa, porta de emprego. Mas para transformar esse coração em templo para o seu Espírito Santo, para libertá-lo da escravidão do pecado e para reconciliá-lo com Deus. Essa é a missão. Acontece, irmãos, que se você vier para Cristo hoje, amanhã, quando você acordar materialmente, financeiramente, a sua vida vai ser a mesma. Suas dívidas ainda vão estar lá. Você ainda vai ter que levantar cedo e enfrentar o trem lotado, e talvez você viva até o final dos seus dias dessa mesma forma. Como a minha mãe dizia, vendendo o almoço para comprar a janta. Mas então, irmão, qual é a diferença? Qual é a diferença disso que você me oferece? A diferença, irmãos, é que até aqui você caminhou sozinho nesse mundo. Mas agora Cristo vai estar contigo. A diferença é que agora você é detentor da vida eterna através de Cristo. A diferença é que agora você é feito filho de Deus. A diferença é que espiritualmente você foi curado. Você nasceu novamente, nasceu do alto. Agora você alcançou os tesouros que não se corrompem, que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar de você. Mas perceba, não tem como você postar isso no Instagram. Não tem como você fazer uma live no YouTube mostrando o selo de Deus sobre a sua vida. Não tem como você fazer um podcast com Cristo dizendo, eu sou amigo da irmã Jurema. Não tem como você fazer isso. Logo, numa sociedade do engajamento, o que Cristo verdadeiramente nos oferece não gera tráfego. Não monetiza na rede social. Então é muito mais lucrativo transformarmos o evangelho da graça no evangelho do dinheiro, da materialidade, da propriedade, do lucro.
ou se preferir o evangelho de Mamon. Mamon é a transliteração do hebraico ou aramaico de uma palavra que significa literalmente dinheiro, riqueza, propriedade e lucro. Se a gente pegar somente a palavra, né, irmão? No versículo 15, o Senhor faz uma advertência. E como a nossa sociedade reverbera o pensamento daquele homem, nós podemos dizer que essa mensagem é para nós também, para a nossa sociedade. Porque ele diz o seguinte: então lhes recomendou, lhes advertiu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Chegamos aqui ao ponto central, onde Cristo faz a segunda advertência da qual nós falamos na última vez em que estivemos aqui. Tome cuidado com a avareza. A palavra avareza, segundo o seu significado original, está ligado a uma desordenada ambição por dinheiro. É como uma sede insaciável, um desejo que não se apaga, não se acaba, por uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos profundamente ser essencial para nos fazer verdadeiramente satisfeitos. Mas Jesus deixa claro que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. E quando lemos isso a primeira vez, o que me ocorre é que eu fico pensando o que Jesus quer dizer com isso. E a resposta para essa pergunta, obviamente, está na parábola que segue, que é contada logo após a afirmação. Então ele faz uma afirmação, ele chama a nossa atenção e diz: tomem cuidado com a avareza. E ele fala que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. E logo em seguida ele vai falar, vai contar uma parábola. E o texto que segue é o seguinte: propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: tens depósito para muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A parábola traz a figura de um fazendeiro que já era rico e que, além de ser rico, a sua colheita havia produzido abundantemente, o que tornaria ele ainda mais rico. Diante dessa colheita fenomenal, ele passa a dedicar esforço, tempo, pensamento em como ele poderia guardar toda essa produção. Afinal de contas, agora eu tenho mais do que eu tinha antes. Então esse mesmo homem passa a trabalhar para derrubar os celeiros, construir outros celeiros ainda maiores, pensando que com isso encontraria descanso para sua alma. Mas então somos surpreendidos no texto com uma grande exclamação de Deus dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Vemos nitidamente no texto um homem muito dedicado aos seus negócios. Todavia, o que nós não vamos encontrar nesse texto é esse homem agradecendo a Deus pela sua colheita. Nós não vamos encontrar nesse texto esse homem pensando em uma outra pessoa que não seja ele próprio. Todo diálogo, ele é intrínseco, é dele com ele mesmo. Não vamos encontrar esse homem
entesourando para a vida eterna. Mas vamos encontrar esse homem pensando única e exclusivamente na sua vida terrena, em como fazer para ter uma vida nessa terra tranquila. A avareza nos leva a enxergar o mundo a partir da perspectiva do lucro. O que pode me dar lucro? E quando pensamos única e exclusivamente no lucro, deixamos de lado as relações afetivas e passamos a nos relacionar por interesse financeiro. Essa é a verdade, irmãos. Influência, poder, status. Com quem que eu posso ter ali no meu convívio social que vai me apresentar a alguém, que vai me fazer conhecer alguém, que vai me colocar ali em contato com um político, com um jogador de futebol, porque tudo que me interessa é o lucro. Eu não vou ter uma amizade com a Claudinha. Se bobear, ela vai até me pedir um dinheiro emprestado. Não é esse tipo de amizade que eu quero. Eu quero amizades que possam me render algo. Mas se eu me relaciono com você única e exclusivamente pelo lucro, por interesse, é natural que eu venha pensar que você também se relaciona comigo por interesse. É natural eu pensar que esse nosso relacionamento, essa nossa amizade, ela visa única e exclusivamente algum interesse, seja ele de status, social, financeiro. Logo, nós anulamos a possibilidade de vínculos verdadeiros. A avareza faz isso. Então não é algo incomum vermos pessoas muito bem-sucedidas que são infelizes. Pessoas que são solitárias, como o jovem da parábola, que conversa consigo mesmo, pois não tem com quem compartilhar as suas ideias. De repente, se tivesse um amigo para falar para ele: mas você foi no culto hoje? Você já se voltou para agradecer a Deus? Todas as dádivas que você tem recebido, elas vêm de Deus. Mas ele está sozinho, ele se isolou dentro do seu mundo. Talvez por acreditar que se ele se aproximasse de alguém, essa pessoa se aproximaria dele por interesse. A avareza nos torna cegos. Ela consegue ocultar dos nossos olhos uma verdade que é evidenciada no versículo 20. A brevidade da vida. A vida é breve, irmãos. Muito breve. Eu quero que você reflita sobre o seguinte ponto nessa manhã. Tendo em vista, levando em consideração que a maioria de nós não vamos viver mais do que 80 anos, faz algum sentido sermos tão gananciosos e avarentos? A avareza, ela pode ser citada como uma grande incoerência da humanidade. O homem empenha esforço, tempo, dedicação para construir riqueza, só para descobrir que, ao invés de conseguir descanso, tudo o que ele encontra é um fardo ainda maior. O homem descobre que para cada bem que ele acumula, ele vai ter que despender o dobro de esforço para manter esse bem. E dessa forma o avarento fica preso num ciclo sem observar que a vida está passando. Nós vemos isso no versículo 17. Ele era rico. A sua lavoura produziu muito. E para manter essa riqueza, o que ele precisa fazer? Ele não tem onde recolher. Então, em vez de descansar, ele precisa trabalhar mais. Porque senão toda essa riqueza que ele acabou de colher vai se perder. Ele tem que construir um celeiro maior para guardar isso. E aí, no ano seguinte, se ele vivesse, provavelmente ele ia plantar mais. E aí teria que esconder celeiros maiores. É você que passa toda a vida trabalhando para comprar um carro. Você trabalha para comprar um carro. E aí, quando você compra um carro, você descobre que você tem que pagar IPVA. Você tem que pagar Duda, tem que comprar pneu, você tem que trocar óleo. E aí você tem que trabalhar mais para manter esse carro.
E aí a gente compra um apartamento. E aí a gente descobre que agora a gente tem que pagar o condomínio daquele apartamento. E daqui a pouco tem taxa extra. E aí eu não posso trabalhar mais 8 horas, eu tenho que trabalhar 10, 12. E eu continuo trabalhando e eu começo a adoecer. E agora eu tenho que pagar um plano de saúde melhor porque eu estou doente e eu não posso depender da saúde pública. E esse ciclo vai acontecer nessa coisa insana da sociedade moderna. E quando eu vejo, eu estou com 85 anos. E talvez eu faça como meu pai, que no final dos seus dias olhou para tudo que tinha construído e falou: poxa, eu não aproveitei nada disso. E agora que eu estou aqui, a minha vida está acabando. Qual é o sentido disso, irmão? Eu quero viver com meu filho. Eu quero sair, eu quero ir para o shopping. Eu quero ficar com os irmãos, eu quero cultuar a Deus, eu quero aproveitar bem o meu tempo, eu quero morar na casa do Senhor, porque nisso eu vou entesourando para a vida eterna, eu vou guardando o que realmente importa, porque tudo aquilo que nós temos nesse mundo pode ser tirado de uma hora para outra, mas aquilo que nós guardamos em Cristo é eterno. A avareza é uma loucura. Ficamos doentes por causa de um pedaço de papel que alguém disse para você que vale uma determinada quantia. Passamos a vida perseguindo riquezas, sem perceber que o encontro com o nosso Criador está marcado e se aproxima a cada dia, e que todos os seus bens que você acumulou, tudo isso não vai servir de nada. Isso não compra a sua entrada no reino de Deus. A influência que você tem nesse mundo, eu conheço o político tal, eu conheço o artista, isso é nada. Diante de Deus isso não é nada, isso não te leva nem perto dos portões celestiais. Nada adianta ser rico para com os homens e ser pobre para com Deus. Eu quero concluir essa mensagem com uma reflexão. Se, como nos ensina o Evangelho de Cristo, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, se a sua identidade não está nos carros, nas casas, no status social ou em qualquer tesouro terreno, então a pergunta que precisamos responder é a seguinte: no que consiste a vida do homem? A resposta é clara, irmãos. A vida verdadeira consiste no relacionamento com Deus, por meio de Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o sentido da existência. Fora dele, tudo é vaidade. Tudo é vazio, inócuo. Por isso, se alguém possuir todas as riquezas desse mundo, mas não tiver a Cristo, essa pessoa não tem nada, mesmo que acredite ter alguma coisa. Mas se alguém não possuir nada materialmente, mas ainda assim tiver a Cristo em sua vida, essa pessoa pode se levantar e declarar com ousadia: eu tenho tudo. Porque Cristo é tudo. Essa é a certeza na qual encontramos descanso, esperança e propósito. Porque em Cristo está a vida que não se acaba, a riqueza que não se perde e a eternidade que não se compra. Viver isso, irmãos,
só depende de você. Se renda a Cristo hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.